tradicionalismo é uma doença. Até o padre Paulo Ricardo indo contra o tradicionalismo. Como assim? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Aliás, é um react sobre essa questão aí que o padre Paulo Ricardo trouxe na sua aula sobre o papado. E é atual, hein? Então fica comigo até o final do vídeo pra você entender o que é isso. E também não esquece de deixar seu joinha, se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Todos os comentários sigam estas regras aqui. Falando em Padre Paulo Ricardo, você assista até o final esse vídeo, depois você comenta. Porque quando é Padre Paulo Ricardo, pô, chega aqui e fala um monte de bobeira num comentário que tem nada a ver com o vídeo. Então, já sabe, até o final do vídeo, hein? Bora para o react, bora para o react. A revelação divina, que já está encerrada com a morte do último apóstolo, ela é de uma riqueza que a fé da igreja, permanecendo sempre a mesma, cresce, se desenvolve. E aqui é importante a gente evitar dois extremos. Extremo número 1, achar que a fé da igreja é como se fosse uma pedra, um livro que está aqui, não. Tá aqui, acabou, então é tudo que está aqui, nessa fórmula aqui, acabou. Não. Essa é uma visão tradicionalista. Atenção, não é a pessoa que ama a tradição. É um ismo. Tradicionalismo é uma doença. Amar a tradição é dever de todo católico. Todo católico tem que ser bom católico, é um católico tradicional, que guarda a tradição e que ama a tradição. Agora, o tradicionalismo é as pessoas que acham que, sei lá, porque o Papa não usa mais a tiara, então acabou a fé católica. Né? Porque o Papa não entra mais na Basílica de São Pedro com trombetas de prata e flabelos, então acabou a Igreja Católica. Não, pera lá, essas coisas, elas, assim como foram colocadas, podem ser tiradas sem prejuízo da fé, não é? Do outro lado, você tem o liberalismo. É outro ismo. São as pessoas que pensam como Hegel, que acha que a fé da igreja, ela vai mudando. Uma metamorfose ambulante. Assim como mudam as coisas materiais, né? Tese, antítese, síntese, tese, antítese, síntese. Então a igreja, ela tem que se adaptar, ela tem que ir mudando ao longo dos tempos, de tal forma que Jesus plantou lá um carvalho e agora tem um pé de abóbora. Isso não tem cabimento. Não tem o mínimo cabimento. Nem uma coisa nem outra. Então vejam que maravilha a definição. Então o Espírito Santo dá uma assistência especial ao Papa em dois aspectos. Atenção, duas chaves. Uma chave, a linguagem das chaves, quem deu foi Jesus. Te darei as chaves. A igreja inventou um simbolismo daquelas chaves cruzadas, uma dourada, outra prateada, para significar o quê? Em primeiro lugar, a chave prateada é o poder de jurisdição. Ou seja, a plenitude de potestade do Papa, a plenitude do poder do Papa, ela se manifesta de duas maneiras. No poder de jurisdição, a chave prateada, e no poder magisterial de ensino da fé, que é onde está a infalibilidade, por isso a chave é dourada. O que é que isso significa na prática? Significa o seguinte: primeiro, o Papa tem o poder supremo na igreja, aqui nesse mundo. Mas esse poder supremo do Papa é um poder supremo que está submetido, evidentemente, àquele que deu poder a ele, que é Jesus. Então, gente, o Papa não é Deus. O Papa não tem o poder de decretar o que ele quiser. As coisas que estão na ordem natural das coisas, dada por Deus, e as coisas que estão na revelação sobrenatural, dada por Deus,
O Papa não tem o poder de mudar isso. É triste, né, saber que o padre Paulo Ricardo tem que vir e sempre falar o óbvio. Aliás, quando o Papa Francisco tomou aí a questão do pontificado, o padre Paulo Ricardo fez vídeos excelentes sobre o papado, trazendo as mesmas questões. Nós já reagimos aqui, mas alguns sempre nos acusam de trazer vídeos antigos, né? Mas fazer o que se o que é antigo também é o atual. Por que eu trouxe isso aqui? Aliás, durante a aula do padre Paulo Ricardo, que eu estava assistindo ao vivo, muita gente chamou ele de lobo em pele de cordeiro, porque ele falou isso em relação ao tradicionalismo. O ismo não é a tradição, tá? Que infelizmente as pessoas usam a tradição para defender as suas ideologias, como o padre Paulo Ricardo bem falou aí. Por que é importante nós ficarmos atentos a isso? Eu não consegui achar aqui no comentário do chat para mostrar para vocês, mas eu tirei um print aqui. Olha o perigo desses ismos acontecerem na nossa igreja. Quando eu falo aqui que não tem direita e esquerda, tem gente que fica bravinho comigo, né? Mas isso é real, tá? Olha um dos comentários durante a aula do padre Paulo Ricardo. Tenho um pé atrás com Paulo Apóstolo, que não deveria se intitular de apóstolo. Vocês entenderam o perigo desses ismos dentro da igreja? Eu tenho um pé atrás com São Pedro, que ele não deveria ser papa, o primeiro papa, não. Sabe quem começou a ser desse jeito, né? Lutero. E a gente viu onde aconteceu. Não, mas eu não concordo com a forma como vocês fazem. E posso dizer, essas coisas têm inundado algumas paróquias. Aliás, eu já conversei com alguns padres muito queridos meus. E eles falaram isso. Isso tem sido se alastrado entre os jovens e alguns idosos. Que os idosos têm mais experiência e acabam sendo manipulados por algumas pessoas. E os jovens não têm nada na cabeça, tá aprendendo a vida ainda e acha que já pode mandar no mundo. Alguns desses padres estão sofrendo com insubordinação, desobediência, de coisas que eles nunca imaginaram que passariam. E posso dizer, não é só padre não. Coordenador de pastoral também passa por isso, viu? E é assim, cada insubordinação que você fica pasmo. Eu sempre converso com uma amiga minha parceira de coordenação, sobre essas questões. O quanto a gente tem que explicar aquilo que é óbvio, porque, eu não concordo. Não, mas isso tá errado na minha visão, mas é a minha opinião. Cara, isso não é uma democracia. O padre Paulo Ricardo já falou isso, a gente já reagiu. Só que isso é um perigo das pessoas que demonstram que estudam a Igreja Católica, que são super inteligentes, mas que ao invés de se basear de fato na tradição da Igreja, se baseia nos ismos, no liberalismo, no conservadorismo, na direita, na esquerda, não sei lá no que de ideologia humana, lógica humana. E aí, com isso, vai se perdendo a essência das coisas. Começando a suspeitar até mesmo de Paulo Apóstolo. São Paulo fez muito mais do que nós aqui. Muito mais. Ele é apóstolo da comunicação. Aliás, falando de comunicação, estou com a camiseta da comunicação, da inovação, da formação aqui. Eu fiquei muito feliz em relação ao padre Paulo Ricardo trazer isso, porque ele foi bem direto. Porque usam muitas vezes o padre Paulo Ricardo por N motivos, né? E ele já falou que ele mudou muito em relação das atitudes dele. Ele falou isso num vídeo, eu só não consegui trazer o vídeo ainda porque eu perdi esse vídeo. Mas ele falou isso uma vez, que ele mudou bastante em relação às atitudes dele. E usam o padre Paulo Ricardo como um símbolo do tradicionalismo. Não, porque o padre Paulo Ricardo falou, é isso. E não é assim. Quem nós temos que ouvir? Tradição, magistério, palavra de Deus. Se um desses três estão saindo da unidade com o outro, fica com o pé atrás. É lindo, gente. A tradição da igreja é linda. Aliás, nós vimos isso no conclave. O conclave foi pura tradição católica. A gente deveria valorizar mais a igreja católica. A igreja católica não é a tradição daquilo que o pessoal fala. É a tradição igreja católica, magistério da igreja católica. Porque a igreja católica conseguiu, em um mundo cheio de comunicação, tecnologia, IA, fazer com que o mundo parasse pra ficar olhando uma chaminézinha soltando fumaça. E aquela chaminé é velha, ela é muito velha. E nós fomos capazes de fazer isso de uma forma de comunicação, entre aspas, muito retrógrada, careta, antiga, antiquada. Mas a gente conseguiu, né? Essa é a igreja católica. Por quê? Porque ela tem a base em Deus. Foi Deus que instituiu a igreja católica. Você pode aceitar ou não, mas foi Deus. E ou a gente continua com a base na igreja católica e para de ficar se baseando em pessoas que dizem que estudaram os documentos e quando a gente vai ver, vai colocar prova, não estudaram nada. Ou a gente vai acabar se perdendo muito nessas questões aí de vivência de fé. E aliás, algumas páginas já falaram isso, inclusive o catequista que a gente sempre
comenta que tem pessoas que ficaram doentes da cabeça por conta desses ismos, pessoas que saíram da igreja e foram para outra religião por causa também disso, porque muito desses ismos traz um fanatismo, e aí se não tá dentro do fanatismo dela, ela vai para o outro e fica nessa questão de fanatismo. Então nós devemos tomar muito cuidado aí. Eu aconselho você assistir a 1h20 dessa aula do Padre Paulo Ricardo, porque ele fala ali do Papa Leão XIV, também explica a questão do papado, a infabilidade. Se você tem dúvida, confere esse vídeo, é muito, muito produtivo você assistir isso. Já deixa aqui nos comentários o que você achou. Você já tinha imaginado ouvir o Padre Paulo Ricardo falar isso? Já tinha imaginado? Se você não ficou surpreso como eu, porque eu já assisti outros vídeos dele falando a mesma coisa, estamos no mesmo barco. Agora, se você ficou surpreso, eu acho que você tá precisando ouvir mais e assistir mais os vídeos dele com mais atenção, sem se basear naquilo que os outros falam. Então deixa aqui nos comentários se você viu essa aula, o que você achou e o que você tá achando aí, né, dessa polarização que agora tomou uma proporção maior por conta da eleição do Papa Leão XIV, né? Tá mais visível agora aos olhos e tá incomodando mais, né? Causando mais ranço aí, que a gente já reagiu a outros conteúdos aqui. Deixa nos comentários, seguindo todas essas regrinhas. Lembrando, deixe o seu joinha neste vídeo. Se você gosta do Padre Paulo Ricardo, deixa aqui o seu joinha, tá bom? Esse joinha não é para mim, é para o Padre Paulo Ricardo. E não esquece de ativar o seu sininho e também se inscrever no canal, porque como vocês falaram aí, um dos comentários que eu passei, eu olhei aqui, nós estamos trabalhando a todo vapor, hein? Olha que a gente tá tentando se organizar aqui pra trazer mais vídeos. Aqui e no Arqueólogos Digitais também. Então é isso, até o próximo vídeo, até o próximo react. Tchau!